É isso aí, nação. Definitivamente o legado do Gabigol no Flamengo parece que chegou ao fim. Gabigol, dia 7 de junho, vai ser julgado pela Corte Arbitral do Esporte lá na Suíça. E caso ele seja condenado, meu irmão, aquela parada do antidoping, acabou pra ele. Acabou pra ele porque o Flamengo não vai segurar um jogador que, enfim, já está na corda bamba por conta das bobagens que aprontou. Ainda mais um jogador que está na corda bamba com um contrato suspenso pelos próximos 2 anos, quiçá até pelos próximos 4 anos, cara. Se o Gabigol for condenado neste julgamento agora em junho, ele pode ficar de fora até 2000 e o que? 26, 27, 28, sei lá. Façam as contas aí. Complicada a situação do atacante, a gente que achou que essa história estava superada, mas não, o julgamento foi marcado. Por hora ele pode continuar atuando, mas dia 7 de junho terá que estar na Suíça e aguardar o desfecho dessa parada aí. Claro que muitos estão dizendo que o julgamento pende a favor do atacante pelo fato dele ter conseguido a suspensão, né? A suspensão da pena, né, e ter voltado a atuar com unanimidade, todo mundo votou a favor do seu retorno aos gramados, então isso depõe ao seu favor, né, no caso. Mas, cara, lá é outro julgamento, a parada começa do zero, é uma instância muito maior a qual foi julgada pelo efeito suspensivo, então tudo pode acontecer, inclusive nada, né? É o que se diz, né, por aí. Mas vamos aguardar e observar. O fato é que o Gabigol não tem mais clima para continuar no Flamengo. Já estão dizendo que ele vai optar pelo mercado estrangeiro, não ficar no Brasil. Já estão dizendo que o Jorge Jesus quer a sua contratação, que eu acho uma baita de uma fake news. Eu acho que o Jesus não quer o Gabi por hora, nem precisa do Gabi, nem o Al Hilal vai querer o Gabi. O Al Hilal que está se desfazendo do Michael vai arrancar um brasileiro para pegar um outro brasileiro em condições, convenhamos, piores que a do Michael. Então, o que estão dizendo por aí não procede, não faz o menor sentido. Mas, claro, eu acho que a idolatria dele para com o Flamengo, a qual ele construiu, não a qual se mantém agora, a qual ele construiu, ela é tamanha que ele não vai querer arranhar essa idolatria e vai querer atuar lá fora. Então, desse modo, Corinthians deve ficar a ver navios, Grêmio nem se fala, Cruzeiro talvez é aquele que mais se aproxima da sua contratação pelo fato do alto investimento que o clube agora está recebendo por conta do seu novo dono, Pedro, né? Dono lá dos restaurantes, eu sempre falo restaurante, cara, do supermercado de BH, enfim, dizem que o Pedro vai oferecer quase 3 milhões de salário pro Gabi, sabe, 2 milhões e meio, que sabe, até um pouquinho mais que isso. Então, se ele tiver que seguir no futebol brasileiro, ele vai seguir no Cruzeiro, mas é provável que ele meta o pé. Agora, para onde ele vai, só Deus sabe, se é que ele vai ter condições de atuar, né, por causa. Volto a dizer, a questão do julgamento ela é muito séria. Se ele ficar de fora pelos próximos 3 anos, vamos colocar aí, 3, 4 anos até, meu irmão, acabou a carreira do Gabi. Acabou de forma definitiva. É melhor que ele caia de cabeça direto no trap, comece a construir um monte de música e seja um artista da música e não mais da bola. É isso. Fala nação, beleza? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou deficiente visual, sou cego total. Como costumo dizer, total também é o meu amor, é o nosso amor pelo Flamengo. Sabadão, galera, Flamengo se preparando para um dos jogos mais importantes da temporada, que é o de terça-feira contra o Milionários. Temos alguns problemas, parece que a situação do De La Cruz já está normalizada, ele vai ter condições de atuar. Vamos falar sobre esse jogo mais próximo da data. Por hora, vamos tratar das questões de agora do Flamengo. Questões como, por exemplo, a possível suspensão de até 180 dias do Bruno Spindel. Bruno Spindel naquele empate do Flamengo contra o Bragantino, a partida válida pela 5ª rodada do Brasileirão. Ele cuspiu marimbondo de tudo que é jeito na coletiva, xingou a arbitragem, falou tudo que é troço. E agora vai ter que pagar por isso. O Bruno Spindel foi denunciado, será julgado e pode ficar até 6 meses afastado de tudo que é atividade relacionada a futebol e Flamengo. Cara, sacanagem, Flamengo naquele jogo foi prejudicado, senão o Bruno não viria a público falar o que falou, ninguém é maluco de acusar de forma leviana ninguém. Então se o Flamengo falou através do Bruno, é porque há fundamento. Mas ninguém entendeu dessa forma. As arbitragens no Brasil são totalmente arbitrárias, são arbitragens arbitrárias, desculpe a redundância, mas são mesmo, os caras fazem o que querem. E agora com a chancela do VAR, meu irmão, é aquilo, os erros são validados e não abrem brechas para discussões. Claro que quando o VAR
comete um erro muito crasso assim, a CBF suspende ali a equipe que trabalhou no jogo, mas não passa disso. Logo, logo eles retornam e continuam errando, sabe? Então não adianta chiar, meu irmão. Não adianta chiar porque eles fazem o que querem com o futebol brasileiro. Então o Bruno vai dançar nessa e acabou, meu irmão. Mas também convenhamos, Bruno tendo condições de participar do dia a dia do Flamengo, não tendo, dá no mesmo, porque, sinceramente, Flamengo é feito de Rodolfo Landim, Marcos Braz e... Enfim, acabou, meu irmão, não tem mais nada. E os conselheiros que dão aquele aval se a parada vai ou não vai com relação a qualquer outra coisa dentro do clube. Bruno é só mais um dirigente ali com um peso muito inferior ao do Marcos Braz. Então ele sendo afastado, em suma, não muda nada. Falando aqui rapidinho do Arrascaeta. Arrascaeta realmente está em baixa, galera. É triste a gente falar isso, mas é fato. O Arrasca vai completar 3 meses que não marca um gol, que não participa de uma jogada, sabe? Que não dá nenhuma assistência, o que é muito ruim para o uruguaio. Inclusive ele coloca até a sua convocação para a Copa América em risco, porque se for pelo que ele apresenta dentro de campo hoje, ele não teria vaga na seleção uruguaia, sequer na convocação uruguaia. Então, se ele não for, é até bom pra gente, porque ele permanece conosco naquele período de Brasileirão que a coisa vai afunilar. A Arrasca tá completando 3 meses nesse jejum total. A última vez que ele marcou, aliás, que ele deu assistência, foi na semifinal contra o Fluminense no Carioca. E o último gol que ele marcou foi no dia 2, parece que dia 2 de março. Último gol. Cara, é muito tempo sem participar da festa, né? Para um cara que tem um talento dele é muito tempo. E o Arrasca tá com 20 jogos na temporada do Flamengo. Temporada ruim, cara. Temporada ruim. 20 jogos, marcou 3 gols, deu 5 assistências. Lembrando que todos esses feitos do Arrasca foram protagonizados no Campeonato Carioca. No fortíssimo Campeonato Carioca. E também nos amistosos lá que fizeram nos Estados Unidos. Então, quando o bicho pegou mesmo, quando começou o Brasileirão, quando começou a Libertadores em especial, o Arrasca simplesmente deixou de performar, né, como ele pode. Né? Então, Arrasca, por favor, reveja aí seus conceitos, se recondicione melhor e volte, cara. Volte voando o mais rápido possível, porque esse futebol ele é importantíssimo para com a gente. Galera, partindo para as questões de mercado, rapidinho falando aqui, mas antes, por favor, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe um comentário, um like e também um compartilhamento. Ajude o Flacegueta, por favor. Lembrando também que vai ficar na descrição do vídeo o e-mail para contato, que é fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's de Zico, e vai ficar no e-mail também o link do grupo no WhatsApp lá do canal. É só vocês acessarem, entrarem lá que a gente vai trocar uma ideia maneira a respeito do nosso querido clube de coração e também como futebol em geral, né? Para quem gosta de futebol, o grupo ele é incrível. Então é só chegar junto e vamos que vamos. Link do grupo e também e-mail para contato na descrição. E-mail assim, ó, quer se tornar um apoiador, um parceiro do canal? Chega junto que a gente vai trocar uma ideia maneira, beleza? Muito obrigado. Olha aqui, rapidinho o mercado do Flamengo. Primeiro, a fake news de que o Alex, dirigente lá daquele clube turco, qual não lembro mais o nome, enfim, queria fake news que ele queria levar o Bruno Henrique. Ele apresentou uma lista desse clube com 7 nomes, dentre eles estava o Bruno Henrique, o Dudu do Palmeiras, o Douglas Costas, entre outros. Não procede. Alex ontem veio a público fuzilando e disse que não procede, em especial o nome do Bruno Henrique. Cara, nem Bruno Henrique nem Dudu, os caras estão muito velhos. Seria assim um absurdo a gente achar que um clube, independente de qual país seja da Europa, um clube europeu, né, vai focar suas atenções todas no atacante de 30 e tantos anos, sabe? O cara que tem como principal mote a velocidade, porém com 30 e o que? Bruno Henrique 32, 33, sei lá, né? Tem a velocidade principal mote? Não dá, né, cara? Não dá. Então seria absurdo a gente achar que um clube europeu iria contratar o BH. Saiu isso aí, a pessoa que jogou isso na imprensa foi irresponsável. A mesma coisa se aplica ao Dudu, também se aplica ao Douglas Costa. Esses caras não têm mercado europeu. Talvez não tenha mais nem mercado na Arábia em lugar nenhum, porque a galera do Oriente, por exemplo, do Oriente Médio, cara, os caras estão focados em realmente evoluir as suas ligas, em especial a Liga da Arábia Saudita, tá? Estão focados, então eles não vão comprar jogadores como o BH, como o Gabigol, como o Dudu, não vão mais, meu irmão. Eles vão comprar jogadores, se são veteranos europeus e não veteranos brasileiros. Então, voltando aqui a falar do time do Alex, fake news total.
Bruno Henrique segue no Flamengo, contrato até o final de 2099, sei lá quando é que vai o contrato do BH. E segue, e outra. Bruno Henrique também já deixou de ser aquele jogador de 2019, 2020, 2021 já há muito tempo, né? O Bruno tá deixando a desejar, ainda segue com uma certa velocidade, mas as suas escolhas estão sempre meio equivocadas. O Bruno, quando tem que finalizar, ele passa, quando tem que passar, ele finaliza, quando tem que passar por baixo, ele passa pelo alto, quando tem que passar pelo alto, ele passa por baixo, enfim. Então o Bruno, no último terço ali, na decisão final da jogada, ele tá pecando muito, sabe? Andou sendo titular por conta da lesão de Cebolinha, mas fez um jogo razoavelmente bom. Não sei se foi na Liberta, foi um jogo decente, não sei se foi contra o próprio Corinthians, mas do mais não passou disso, sabe? Eu acho que o Bruno chegou àquele ponto da carreira que é um jogador para compor elenco, sabe? Essa que é a grande verdade. A gente tem que lidar com aqueles nossos medalhões de 2019 com a veracidade. Então jogadores como o Bruno, o próprio Gabi, o Arrasca, enfim, esses caras aí chegaram ao seu limite físico, chegaram ao seu limite técnico e dali em diante estão já se encaminhando a descida de ladeira, e a gente tem que aceitar isso, e o Flamengo tem que renovar o mais rápido possível, sabe? Infelizmente a gente tem que tratar com isso aí, com essa realidade. Então, BH não vai para a Turquia. E outra parada de mercado, Ayrton Lucas no futebol italiano. Milan tá vindo com força para contratar o Ayrton Lucas. Aí sim é uma contratação bem plausível de ser concretizada. O clube italiano tá perdendo seu principal lateral esquerdo, ele quer repor a altura. Em termos de futebol brasileiro, o Ayrton Lucas é o top 1 nessa posição. Então o Milan tá vindo com certeza naquilo que eles querem. E outro, o Ayrton Lucas, diferente do BH, é novo mesmo, ele tem tempo de cancha para performar, então é bem provável que ele vá para o Milan, que seria mais uma tragédia rubro-negra, perder o Fabrício, o Eric Pulgar, que também está começando a ser cogitada a sua saída, e o Ayrton Lucas. O que vai ser da nossa parte defensiva, sabe? Complicado, a gente não pode ficar só com o Matias Vinha, não pode ficar só com o Léo Pereira e Léo Ortiz, dependendo desses dois, e por aí vai, né? Então são jogadores importantíssimos que estão prestes a deixar o clube, com exceção do Fabrício, que praticamente já deixou. E para fechar a questão do mercado rubro-negro é o retorno do Michael. Esse aí deve voltar mesmo, cara. Deve voltar porque o Al Hilal, inexplicavelmente, está se desfazendo do Robozinho. Robozinho que jogou muito nessa temporada árabe. Muitas das conquistas do Al Hilal passou, obviamente, pelas mãos do Jorge Jesus, mas também pelos pés do Michael. Michael jogou muita bola, cara. Mas o Al Hilal entende que tem que abrir espaço dos gringos, porque diferente daqui, lá o número de gringos é bastante reduzido em cada plantel. Aqui não, aqui é uma festa, né? Agora são 9 gringos que pode estar relacionado para uma partida. Lá não, lá é muito menos que isso. Então eles querem abrir mão de um estrangeiro para poder contratar outros estrangeiros de porte 1 a nível europeu. Então o Al Hilal vai se desfazer do Michael para, sei lá, levar um figurão lá da Espanha, da Inglaterra, seja lá o que for. O fato é que o Michel vai ficar sem clube e já tem tratativas com o Marcos Braz, com o Flamengo, e ele ver com bons olhos retornar ao Mengão. E eu tenho certeza que a nação também abraçaria o Michael de boa, sabe? Jogador agudo pra caramba, joga muita bola, andou meio perturbado quando estava no Flamengo, teve problemas psicológicos e dentro de campo agora ele também, em várias partidas, deixou a desejar, mas quando ele realmente destravou, meu irmão, ele jogou muita bola, e no momento que ele destravou, o Flamengo vendeu, né? Então, eu acho que a margem de seu retorno é se ele poder explodir novamente no Mengão. Tomara que ele volte, não vai ser tão baratinho como saiu, né? Como o Flamengo contratou a primeira vez lá do Goiás, se bem que o Flamengo também contratou com peso meio acima da média, né? Mas é isso, o Flamengo tem condições de comprar o Michael. É isso aí, cara. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Do mais, volto a falar, nos preparando para o jogo contra o Milionários. Gabigol já deve estar pensando em arrumar as malas para ir à Suíça. Ayrton Lucas pensando na Itália e assim por diante, beleza? Bruno Spindel pensando nas praias que irá pegar caso fique 180 dias coçando os, né, aquilo mesmo que vocês pensaram. Forte abraço, nação rubro-negra, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam. Ótimo sábado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!